Quero falar nesta noite sobre o incomparável Jesus. Falamos de manhã sobre o Emanuel, o Deus conosco, aquele que realiza plenamente o plano de Deus, de ter nos criado para conviver conosco. E agora à noite nós queremos falar sobre o Messias. Mateus 16, a começar do verso 15. A palavra de Deus nos diz assim: "E vocês?", perguntou ele, "quem vocês dizem que eu sou?" E Simão Pedro então respondeu: "Tu és o Cristo, tu és o Messias." Se Pedro estava falando em hebraico, ele disse assim: "Tu és HaMashiach, o Filho do Deus vivo." Respondeu então Jesus: "Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus." Jesus é o Cristo, o ungido de Deus. Desde a antiguidade, Deus separou homens para propósitos específicos, para exercer determinadas funções. E dentre as muitas funções no Antigo Testamento, 3 delas recebiam um destaque especial, porque elas eram iniciadas, confirmadas por meio de um ritual específico. O rei, Deus disse a Moisés: "Quando vocês escolherem um rei, vocês vão separar um homem dentre os filhos de Israel, e vocês vão trazê-lo, e o sumo sacerdote daqueles dias o ungirá, derramará sobre ele um azeite dentro de um chifre, coloca-se um azeite especial com especiarias, uma composição específica, e esse azeite é derramado sobre a cabeça do rei, e a partir dali então ele é dito o ungido, Messias, separado para uma atividade especial, representar o governo de Deus entre os homens. A função do rei é governar em nome de Deus. O rei é assim chamado ungido de Deus. Mas também os profetas. O Senhor disse ao profeta Elias: "Quero que você faça algumas coisas. Unge Jeú como rei, e unge também a Eliseu, filho de Safate, em seu lugar." Elias encontrou Eliseu no campo, chamou e disse: "O Senhor o separou, o Senhor o ungiu." E tomando o azeite e um chifre, derramou sobre a cabeça dele e o ungiu, dizendo: "Você está ungido por Deus para ser porta-voz de Deus diante do povo." Todos os reis e profetas eram ungidos dessa forma. E havia uma terceira pessoa que era ungida também em um momento muito específico. Era o sumo sacerdote. O Senhor disse a Moisés: "Chama Arão e veste-os com vestes sacerdotais." Arão então colocou suas vestes, e sobre a veste ele colocou uma espécie de sobrecapa, onde havia um peitoral com algumas pedras, 12 pedras, cada uma delas com o nome das 12 tribos de Israel. E o Salmo 133, versículo 2, faz lembrar este momento quando diz assim: "É como um óleo precioso que escorre pela barba, a barba de Arão, e chega às golas de suas vestes, e ali envolve toda a nação de Israel como aquele que é ungido do Senhor também." Arão era ungido para um ministério, diferindo do ministério profético, onde o profeta representa Deus ao povo. O ministério sacerdotal é o sentido contrário, é quando um homem representa o povo diante de Deus. O rei ungido para governar, o profeta ungido para falar a palavra de Deus,
O profeta ungido para ser porta-voz, boca de Deus aos homens, falar de Deus aos homens. O sumo sacerdote ungido para representar os homens diante de Deus. Esses três eram ungidos com essa função. Por isso eles são chamados os ungidos de Deus. E o verbo ungir está ligado à palavra Messias. E quando os tradutores da Bíblia, do Antigo Testamento, do hebraico para o grego, foram traduzir a palavra Messias, eles pegaram a palavra grega Christos, derivado de um verbo que indica ungir, separar, consagrar. E assim então, quando a Bíblia chama Jesus de o Cristo, Cristo não é sobrenome de Jesus, tá, gente? Antes de Jesus começar seu ministério, ele era chamado Jesus ben José, Jesus, filho de José. Mas quando ele começa o seu ministério, as pessoas começam a perceber que ele é o ungido do Senhor, começam a chamá-lo Jesus ou Cristo, ou ungido, ou separado, ou consagrado. E em que sentido Jesus é incomparável? No sentido em que ninguém assumiu sobre si plenamente estas três funções, senão Jesus Cristo. Ninguém recebeu sobre si de maneira permanente a função de rei, sacerdote e profeta de Deus. Somente Jesus é rei, sacerdote e profeta de Deus. Vamos olhar cada um destes, olhando algumas personagens do Antigo Testamento. Primeiro falemos sobre a unção profética. Diversos são os profetas ungidos do Antigo Testamento. A gente pode perceber que a função profética, ela tem início um pouco antes de Samuel, mas Samuel é o que dá visibilidade a esta função. É verdade que a Bíblia chama Abraão de profeta e o chama num sentido, mas no sentido profético, como a Bíblia apresenta aqueles que falaram da parte de Deus, Samuel é como se fosse um pioneiro. E Samuel é ungido por Deus, separado por Deus para ser boca de Deus. E é exatamente ele que dá início a um novo período, um período de ordem em meio à desordem, aos caos provocados pelos juízes. E Samuel, ele começa a ser o precursor. E depois dele, inúmeros outros profetas, alguns famosos, que não escreveram, como Natã, como outros profetas que profetizaram nos livros dos reis, como Aías, o Silonita. Mas existem os profetas, aqueles que escreveram, deixaram um legado escrito, como Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e outros mais. Mas quero chamar a atenção de vocês, em especial para um onde o ritual é apresentado, o profeta Eliseu. Eliseu era um homem que tinha lá sua ocupação, um homem, vamos assim dizer, ordinário entre outros. Um que poderia ser contado entre outros. Mas um dia o Senhor disse a Elias: vai lá, retira aquele homem do trabalho duro dele lá no campo, unge ele como profeta. E a partir daquele momento, quando Elias derramou óleo sobre a cabeça de Eliseu, a vida de Eliseu foi totalmente transformada. O Espírito Santo veio sobre ele e ele passou a ouvir o conselho de Deus. Houve um incidente em que os reis da Síria estavam todos reunidos e alguém falou assim: por que Israel sabe as coisas antes? Eles têm espias, informações. Aí alguém disse assim: olha, rei, existe um homem lá em Samaria, o nome dele é Eliseu, e ele sabe o que você pensa quando está dormindo, porque Deus revela para ele. Este homem passou a ser diferenciado, porque ele foi ungido com uma unção profética. Mas esse homem foi ungido por Elias, outro profeta. A unção que ele recebeu veio de alguém. Mas Eliseu não era o profeta. Ele era um dos profetas.
Lá em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15, Moisés disse assim: olha, ouçam bem, um dia Deus vai levantar entre vocês um profeta como eu, e vocês devem ouvi-lo. Tempos depois, quando Jesus estava em uma festa e ele falava algumas palavras e ensinava em nome de Deus, as pessoas começaram a perguntar umas às outras: não é este o profeta prometido? Moisés havia falado que surgiria um profeta diferente de todos os outros. Em Atos, no capítulo 7, versículo 37, temos a afirmação de que sim, Jesus é o profeta prometido por Moisés. Ele é aquele a respeito de quem Moisés disse: dentre o seu povo o Senhor suscitará um profeta semelhante a mim. Quando os discípulos estavam no Monte da Transfiguração, Mateus 17 nos narra isto, uma voz foi ouvida e essa voz disse: este é o meu filho, ouçam. Jesus é o profeta de Deus. E o autor de Hebreus disse que Jesus é superior a Moisés. Como superior é o dono da casa em relação ao construtor, em relação a quem o administra. Lá no Alcorão eles apresentam uma série de 7 profetas. E dentre os 7 profetas Jesus está. E o Alcorão diz que Maomé é o maior de todos. Queridos, sem comparação, Jesus é infinitamente superior a Maomé. Tanto quanto sua mensagem é infinitamente superior à mensagem de Maomé. Não tenham dúvida. Quando o profeta Isaías teve uma revelação de Deus, em Isaías capítulo 61, ele fala do profeta ungido por Deus. E ele diz assim a respeito deste ungido do Senhor para o ministério profético, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar o evangelho aos pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração, enviou-me para dar vista aos cegos, enviou-me para proclamar libertação aos que estão oprimidos, aos algemados, para anunciar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, para trazer alegria aos que choram, para colocar veste de alegria ao invés de prantos, óleo de alegria ao invés de cinza, para que nos tornemos carvalhos de justiça, plantação do Senhor para a sua glória. E um dia lá em Nazaré, Jesus abriu o rolo em Isaías, ele leu dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim. E depois de ter lido essa passagem, as pessoas ficaram olhando para ele e disse assim: hoje esta profecia se cumpriu diante de vocês. Isaías falava de um profeta ungido, mas ele não falava dele, ele falava de mim. E houve grande confusão entre eles, porque alguns creram, outros não creram. Mas Jesus se apresentou naquela manhã de sábado como o profeta, o ungido de Deus. Ele é aquele a quem o Senhor prometeu através de Moisés, dizendo: um profeta se levantará, a ele vocês devem ouvir. Jesus recebeu unção profética como nenhum profeta recebeu. Hebreus capítulo 1, o autor de Hebreus diz assim: olha, Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais através dos profetas, mas agora nos falou, e o tempo verbal indica, falou de uma vez por todas, a nós, através do seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, por meio de quem também fez todas as coisas, ele que é o esplendor da glória de Deus, que sustenta todas as coisas por sua palavra poderosa. Ele é o profeta de Deus. Sua palavra é a palavra final. Por isso nós cremos em Jesus Cristo, não cremos em Maomé, e cremos nos profetas na medida em que eles falam de Cristo. Pois Jesus Cristo é o ungido profeta de Deus.
quanto à unção real, a unção para governar. Davi foi ungido por Samuel. O povo de Israel pediu um rei, porque as outras nações tinham reis. E Deus disse, tudo bem, dá a eles um rei. E Samuel ungiu a Saul. 40 anos depois, eles perceberam o erro deles e estavam clamando a Deus arrependidos. Então o Senhor providenciou um outro rei. E o Senhor disse a Samuel, vai até a casa de Jessé e escolhe dentre um dos seus filhos, um deles para ser ungido rei. E Samuel trouxe todos os seus filhos. E a começar dos mais velhos, pois a ordem é essa, o primogênito, depois os demais. Samuel olhava para eles e dizia, eis o ungido do Senhor. E o Senhor disse, Samuel, você não entende nada, pula esse. E aí quando acabaram-se os que estavam sendo apresentados, ele olha para Jessé e fala, não tem mais nenhum. Jessé fala, tem um menino, só que ele está pastoreando ovelhas. Aí Samuel diz, chama ele. E quando ele entrou, o Espírito de Deus disse para Samuel, é este, unge ele. E então diante de todos os seus irmãos e do seu pai, Davi foi ungido rei sobre Israel por Samuel. Davi então é conhecido nas Escrituras como o ungido do Senhor, aquele que recebeu o poder de Deus para governar em seu nome. E quando você vai para o Novo Testamento, um dos títulos que Jesus ostenta é Filho de Davi. E esse nome é dado a ele em função do fato de que um certo dia, Davi estava em seu palácio maravilhoso, feito com madeiras de cedro, trazidas do Líbano. E ele começou a pensar na arca do Senhor, que estava lá, num lugar qualquer, abandonada numa tenda. E ele disse, eu moro aqui, o Senhor está num lugar qualquer, quero fazer um templo. E aí o Senhor disse então para que o profeta fosse lá e dissesse, Davi, o que você intenta é muito nobre, mas você não vai fazer isso, porque em suas mãos tem sangue. Mas nascerá um filho de você, e este filho construirá um templo para mim. E este filho, então, ele será colocado no seu trono. E acontecerá que eu tenho a fazer com você agora uma aliança. Nunca faltará alguém que sente no seu trono. Se os seus filhos forem obedientes, eu mantenho a sua dinastia. E aquela aliança perdurou por muito tempo. Deus cumpriu a sua palavra. Mas aquele que haveria de assentar no trono de Davi, de uma vez por toda, de maneira que a palavra de Deus se cumprisse, que nunca faltaria a Davi um que se assentasse no seu trono, este seria sim o filho de Davi. Aquele com quem Deus fez aliança por meio de Davi. E por isso Jesus é chamado filho de Davi. E Mateus começa a sua genealogia dizendo, genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. E quando então o cego Bartimeu está clamando nas ruas de Jericó, ele clama a Jesus dizendo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus para, manda chamá-lo e o cura. Em Mateus 22, em meio a um debate, Jesus pergunta aos fariseus, de quem o Messias é filho? E eles dizem, de Davi. E Jesus disse, sim, de Davi. Mas ele também é o Senhor de Davi. Porque mais do que filho de Davi, ele é filho de Deus. Ele é filho de Davi por geração humana, mas filho de Deus por geração eterna. Jesus aceita o título de filho de Davi e ao mesmo tempo diz que ele é muito mais do que filho de Davi, ele é filho do Deus eterno. E sendo ele o filho de Davi, o descendente, o herdeiro do trono de Davi, é ele quem tem o poder, o direito de governar sobre tudo aquilo que Deus colocar em suas mãos.
Jesus recebe do próprio Deus a unção. No Salmo capítulo 2, o Senhor diz assim: as nações se levantaram, as nações se perturbaram e se levantaram contra o ungido do Senhor. E lá em Atos capítulo 4, o apóstolo Pedro, refletindo sobre o que estava acontecendo em seus dias, ele disse assim: isto é o que estava escrito pelo salmista quando disse: as nações se levantaram contra o ungido do Senhor. Sim, contra o Cristo se levantou não somente Pôncio Pilatos, mas também Herodes e os poderosos governantes deste momento para perseguirem o ungido do Senhor e o crucificaram. Jesus é este ungido do Salmo capítulo 2. E no mesmo Salmo o Senhor diz assim: eu já escolhi o meu rei. E o rei escolhido por Deus para governar sobre toda a humanidade se chama Jesus Cristo, o filho de Davi, o filho de Deus. Aquele que tem autoridade, o cetro em suas mãos, que governa para sempre. Ele é o ungido de Deus para governar em nome de Deus. Quando nós nos submetemos a Ele, nós estamos nos submetendo ao próprio Deus. Por isso ele diz: quem ouve a mim, ouve ao Pai que me enviou. Em terceiro lugar, falando sobre a unção de sumo sacerdote, quero chamar a atenção para Arão, o primeiro da lista. Em Êxodo 28, versículo 41, o Senhor diz a Moisés: separa-me Arão e unge-o. Derrama sobre ele o óleo, o azeite, para que seja sumo sacerdote, para que seja o representante do povo na minha presença. E em Êxodo capítulo 29, dos versos 4 a 7, Moisés procede à unção sacerdotal. Arão foi ungido por Moisés. Assim como Eliseu ungido por Elias, assim como Davi ungido por Samuel, Arão foi ungido por Moisés. E a partir daquele momento ele passou a ser aquele que representa a nação perante Deus. Jesus não é sumo sacerdote de acordo com a ordem araônica, porque a ordem de Arão, ela permanece e veio de Arão até o ano 70. Quando então os romanos invadiram Jerusalém e destruíram o templo. Mas em meio a isso houve idas e vindas. Se você ler direitinho as Escrituras, você vai descobrir que nos dias de Jesus, o sumo sacerdote deveria ser um homem chamado João Batista. E porque João Batista não era o sumo sacerdote, é porque havia um conluio entre eles. Deveria haver um sumo sacerdote só que a Bíblia nos dias de Jesus menciona dois: Anás, o sogro, Caifás, o genro. Só isso já mostra que a politicagem perturbou a ordem da sucessão sacerdotal. Havia muita política. A coisa se perverteu de tal maneira que chegou um momento que o sacerdócio araônico deveria ser colocado à parte. E um novo sacerdócio deveria ser instituído. No Salmo 110, o Senhor dá uma antecipação dizendo assim: eu te ungi como sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque era sumo sacerdote nos dias de Abraão, e ele era sacerdote de Salém. E quando Abraão voltou da batalha contra os invasores de Sodoma, Abraão o encontrou e prostrou-se diante dele, reverenciando, reconhecendo o maior que ele, e deu-lhe o dízimo. E a Bíblia diz que ali Abraão estava dando o dízimo, e Arão também estava, porque Arão estava em seus lombos. Arão já estava ali representado em Abraão, reconhecendo a superioridade de Melquisedeque em relação a si mesmo. E assim Jesus não é sumo sacerdote segundo a ordem de Arão, porque a ordem de Arão é dos filhos de Levi, e Jesus é da tribo de Judá. Mas Jesus recebe esta ordenação, não segundo um estabelecimento da lei por Moisés, mas recebe a ordenação por meio de uma promessa divina
eu te ungi sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E o autor de Hebreus labora grandemente em cima deste argumento, dizendo: olha, o Senhor colocou de lado o antigo sacerdócio araônico e agora trouxe a nós um sacerdote de uma ordem diferente, de uma ordem nova. E este sumo sacerdote tem sacrifícios diferentes. Este sumo sacerdote não é mais transitório, é eterno. Este sumo sacerdote não traz bênçãos temporais, ele traz bênção eterna. E o seu sacrifício é diferente, porque no sacerdócio araônico, um era o sacrifício, o outro o sacrificante. Jesus é o sacrifício e o sacrificante simultaneamente. Por isso ele é da ordem de Melquisedeque. Salmo 110, versículo 4. Hebreus capítulo 7, a partir dos versos 17. O autor diz assim: irmãos, nós não estamos mais debaixo de um sacerdócio falível, onde homens pecadores primeiro oferecem sacrifício por si, e depois oferecem sacrifício pelo povo, e faz isso ano após ano. Nós temos agora um sumo sacerdote santo, que ofereceu-se a Deus em sacrifício, e que, tendo recebido a aceitação de Deus por meio da ressurreição, agora vive para interceder por nós. Olha o que está escrito em Hebreus 7, 25. Olha que palavra maravilhosa. Eu amo, de tempo em tempo, olhar para esta palavra e dizer: muito obrigado, Senhor. Quero ler com vocês Hebreus capítulo 7, o versículo 25. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente. Eu gosto dessa palavra, de uma vez por todas, sem que faça isso vez após vez, ano após ano. Ele fez isso de uma vez por todas. Aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Ele não somente morreu por nós, mas agora ele está lá diante de Deus constantemente intercedendo por nós. Ele nos representa diante do Pai. Ele é o advogado que nos defende, que intercede, que clama por nós. Está desejoso de encontrar intercessores que intercedam juntamente com ele. Agora olha o verso 26. É de um sumo sacerdote como este que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Glória a Deus. Este é Jesus, o sumo sacerdote eterno, o ungido de Deus. Não era permitido ao rei ser profeta. Não era permitido ao profeta ser rei. Era permitido até que um sacerdote fosse profeta, mas ele não exercia mais o sacerdócio. Temos dois profetas sacerdotes, Jeremias e Ezequiel. Mas eles não exerceram o sumo sacerdócio quando foram chamados para o ministério profético. Apesar de ser da casta sacerdotal, eles não exerciam a função sacerdotal. Eles eram sacerdotes, mas não sumo sacerdote. Somente Jesus é rei, profeta e sumo sacerdote. Samuel é o que mais perto chegou disso. Quando exerceu a função de juiz, também profeta, e sucedeu o sacerdócio recebendo de Eli. Mas foi temporário. Jesus é rei eterno, profeta eterno, sacerdote, sumo sacerdote eterno da nossa confissão. É por isso que Jesus é o incomparável Jesus. Ninguém é igual a Jesus.
Ninguém é o Messias. Aquele que exerce a função de governar, falar da parte de Deus e representar-nos diante de Deus. A Ele seja a glória na igreja, por todas as gerações, para todo sempre. Amém?